Discussão única do projeto de lei do Executivo número 2 de 2018, altera a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, SAAI, cria, transforma e incorpora cargo de provimento efetivo e dá outras providências. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Projeto de lei número 2 de janeiro de 2018, altera a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, o SAAI, cria, transforma e incorpora cargo de provimento efetivo e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado o cargo de auxiliar de saneamento, operacional 1, de provimento efetivo, no quadro de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, nos seguintes termos: cargo auxiliar de saneamento, operacional 1, referência 1, vencimento R$ 1.168,78, carga horária 40 horas, quantidade de cargo 24. Parágrafo único. Ficam incorporados no cargo de auxiliar de saneamento, operacional 1, os seguintes cargos públicos constantes na lei número 2.915, de 13 de março de 1991. Inciso 1, ajudante de manutenção. 2, ajudante de operações. 3, auxiliar de operações ET e ETA. Artigo 2º. Fica criado o cargo de auxiliar de saneamento operacional 2, de provimento efetivo, no quadro de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, nos seguintes termos: cargo auxiliar de saneamento operacional 2, referência 1, vencimento R$ 1.168,78, carga horária 40 horas, quantidade de cargo 75. Parágrafo único. Fica incorporado no cargo de auxiliar de saneamento operacional 2, o cargo público de auxiliar de serviços gerais, constante na lei número 2.915, de 13 de março de 1991. Artigo 3º, fica criado o cargo de agente de atendimento de provimento efetivo, no quadro de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, nos seguintes termos: agente de atendimento, referência 1, vencimento R$ 1.168,78, carga horária 40 horas, quantidade de cargos 24. Parágrafo único. Ficam incorporados no cargo de agente de atendimento os seguintes cargos públicos constantes na Lei 2.915, de março de 91. Inciso 1, atendente de 0800 e 2, telefonista. Artigo 4º. Fica criado o cargo de oficial de serviço de saneamento de provimento efetivo no quadro de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, nos seguintes termos: oficial de serviços de saneamento, referência 1, vencimento R$ 1.168,78, carga horária 40 horas, quantidade de cargos 78. Parágrafo único. Ficam incorporados no cargo de oficial de serviços de saneamento os seguintes cargos públicos constantes na Lei 2.915, de março de 91. Auxiliar de administração, assistente de administração, oficial administrativo. Artigo 5º. Os servidores ocupantes dos cargos incorporados com referência salarial acima do cargo criado serão mantidos com a mesma referência salarial. Artigo 6º. As atribuições, condições de trabalho e requisitos para preenchimento dos cargos criados nos artigos 1º ao 4º constam no anexo desta lei. Parágrafo 1º. Os servidores ocupantes dos cargos incorporados com mudança de requisitos para provimento não precisarão se adequar aos novos requisitos dos cargos. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º desse artigo também se aplica aos candidatos aprovados em concursos já homologados até a publicação desta lei que venham a ser nomeados. Parágrafo 3º. As atribuições previstas no anexo 1 desta lei aplicar-se-ão aos servidores em exercício e aos que venham a ser nomeados nos respectivos cargos. Artigo 7º. Os cargos auxiliar de saneamento operacional 1, auxiliar de saneamento operacional 2, agente de atendimento e oficial de serviço de saneamento possuem carga horária de 40 horas semanais com possibilidade de sistema de revezamento em turnos. Artigo 8º.
Ficam extintos na vacância os cargos de provimento efetivo constantes no anexo 2 desta lei. Tenho a honra de submeter à análise dessa egrégia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que cria, na estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, SAAI, os cargos de provimento efetivo de auxiliar de saneamento operacional 1, auxiliar de saneamento operacional 2, agente de atendimento e oficial de serviços de saneamento. A administração pública visa atender o princípio da eficiência, com a criação de novos cargos e a incorporação de determinados cargos de provimento efetivo. Desta forma, os novos cargos de provimento efetivo criados exigem para o preenchimento dos requisitos o nível escolar de ensino médio completo para os cargos de agente de atendimento e oficial de serviços de saneamento e ensino fundamental completo para os cargos de auxiliar de saneamento operacional 1 e auxiliar de saneamento operacional 2, tendo em vista que alguns cargos incorporados somente exigiam primeiro grau incompleto, visando desta forma o aumento da qualificação do servidor e eficiência na prestação do trabalho. Destaca-se que o projeto de lei vem trazer maior mobilidade entre as áreas, pois o mesmo cargo poderá ser lotado em diferentes setores, favorecendo uma gestão que racionalize o aproveitamento interno. Os cargos de auxiliar de saneamento operacional 1 e auxiliar de saneamento operacional 2 têm como atribuição auxiliar em serviços de apoio operacional específicos, conforme a habilidade e especialidades de cada área de atuação. Os cargos de agente de atendimento e oficial de serviço de saneamento têm como atribuição executar tarefas de apoio administrativo e prestar assistência específica nas áreas de atuação. Necessário esclarecer que o presente projeto de lei não possui impacto orçamentário, uma vez que não há aumento de despesa em razão da extinção dos cargos e incorporação dos mesmos aos cargos criados, mantendo a mesma quantidade de lotação. Salienta-se que não há alteração de referência dos vencimentos dos cargos, ou seja, os servidores ocupantes dos cargos incorporados com referência salarial acima do cargo criado serão mantidos com a mesma referência salarial. Ademais, em respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, os servidores ocupantes dos cargos incorporados não precisarão se adequar aos requisitos dos cargos criados, assim como os servidores que serão chamados dos concursos homologados na presente data. O projeto contém uma mensagem modificativa. Após análise, observou-se a necessidade, alteração do projeto de lei número 2 de 2018, altera a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, cria, transforma e incorpora cargo de provimento efetivo e dá outras providências. Isto porque, no projeto de lei número 3 de 2018, altera as referências dos cargos dos servidores da administração direta e indireta do município de Jacareí, criados pela Lei Municipal número 2.915, de março de 91. Ficou estabelecido que o cargo de telefonista, com carga horária de 30 horas, passaria a ter referência 6. Tendo em vista que no SAI, o cargo de telefonista foi incorporado ao cargo de agente de atendimento, faz-se necessário que este passe a ter regime de 30 horas com referência 6. Em face de tal situação, foram alterados o artigo 3º e anexo. O cargo de oficial de serviços de saneamento foi alterado para oficial administrativo de saneamento, passando da referência 1 para a referência 6, a fim de melhor adequar às necessidades administrativas do SAI, consoante, com o objetivo de atender a nova demanda estabelecida pela reestruturação administrativa do SAI, realizada em 2017, a quantidade de cargos foi alterada de 78 para 85. Em face de tal situação, foi alterado o artigo 4º. Nesse sentido, segue anexo o impacto orçamentário. Destaca-se que, em realidade, será ainda menor, uma vez que hoje o SAI não há. No SAI, há atendentes de 0800 e telefonistas que recebem função gratificada e deixarão de recebê-la em virtude do ganho real decorrente do aumento de referência. Diante do exposto e a fim de resguardar o propósito do referido projeto de lei, solicito as seguintes modificações. Artigo 3º passa a ter a seguinte redação: fica criado o cargo de agente de atendimento
de provimento efetivo no quadro de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, nos seguintes termos: cargo agente de atendimento, referência 6, vencimento R$ 1.654,28, carga horária 30 horas, quantidade de cargos 30. Parágrafo único. Ficam incorporados no cargo de agente de atendimento os seguintes cargos públicos: 1. Atendente de 0800 e 2. Telefonista. O artigo 4º, caput e parágrafo único passam a ter a seguinte redação: fica criado o cargo de oficial administrativo de saneamento de provimento efetivo no quadro de servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, nos seguintes termos: cargo oficial administrativo de saneamento, referência 6, vencimento R$ 1.654,28, carga horária 40 horas, quantidade de cargos 85. Parágrafo único. Ficam incorporados no cargo de oficial de serviço de saneamento os seguintes cargos públicos constantes na Lei número 2.915, de março de 91. 1. Auxiliar de administração. 2. Assistente de administração. 3. Oficial administrativo. O cargo de oficial de serviço de saneamento, disposto no anexo 1, passa a ser denominado oficial administrativo de saneamento. O item condições de trabalho no cargo agente de atendimento, disposto no anexo 1, passa a ter a seguinte redação: horário, período de 30 horas semanais, com possibilidade de sistema de revezamento em turnos. Reitero meu voto de estima e consideração por essa casa. Gabinete do Prefeito, 19 de fevereiro de 2018, Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Bom dia a todos. Eu queria aqui registrar a presença do sindicato, do Barbarossa, que está acompanhando aqui a sessão de Câmara, e dizer que eu sempre votei pela coerência aqui na Câmara Municipal. Que muitos projetos eu voto a favor do prefeito, eu voto a favor da prefeitura, porque eu avalio que vão ao encontro do interesse público. O debate aqui é muito salutar, e eu não tenho medo de vim aqui com o meu posicionamento e não mudei a cor do meu material na campanha, não mudei a minha bandeira na campanha, porque eu sou um homem de posição. Se eu estou no Partido dos Trabalhadores, eu vou sair para a rua defendendo aquelas bandeiras. Ainda que eu sofra por isso muitas vezes, ainda que tenha muitas incompreensões, mas se tem uma coisa que eu não fujo, é do meu posicionamento. E eu vou aqui só falar um pouquinho da história do SAI. Nós, quando assumimos a prefeitura, o primeiro projeto que o Marco Aurélio fez foi enterrar a privatização do SAI. Quem que era o governo na época? Era o PSDB, que governava através do senhor BSL, o pior prefeito da história de Jacareí. Quem que era o secretário jurídico? O atual prefeito. Então, se querem debater o passado, eu vou debater o passado. Mas eu penso que nós fomos eleitos daqui para frente. Essas questões que aconteceram no passado, vereador Rodrigo, eu não imputo a Vossa Excelência, porque eu sei do seu comportamento aqui na Câmara, mas também sei de muitos que pertenceram a essa ruim administração, que queriam entregar o bem mais essencial que a população tem, que é a água, na mão da iniciativa privada. Eu também quero anotar aqui que eu não fujo de posições, não fujo de debate. Quando nós recebemos o SAI, o município de Jacareí, entregue nas mãos do governo PSDB, tinha 1% de esgoto tratado. Sabe quando nós entregamos o SAI? Com 70% de esgoto, colocando Jacareí na vanguarda do saneamento básico. Isso se deve só ao partido? Não, deve à mão desses trabalhadores que estão aí, ó, que cavam a rua, que entram muitas vezes para limpar fossa. Eu me lembro muito bem disso, porque tive a oportunidade de ser servidor do SAI, fui advogado por muito tempo. Então eu não sou daqueles que vêm aqui vangloriar as coisas sem reconhecer o trabalho desses trabalhadores que estão lá no dia a dia. Eu fico pensando, qual que é o esforço que a pessoa faz, por exemplo, para cavar uma rua de paralelepípedo, para cavar um asfalto, para consertar um encanamento? É esse esforço que tem que ser, na minha opinião, ressaltado. Nós estamos nesse tempo.
de fazer com que as disputas partidárias, elas não fiquem a todo momento sendo trazidas aqui ao debate, mas sem, contudo, a gente reconhecer esse passado. Eu não tenho problema nenhum de debater, e duvido que me apresente um dado aqui que nós entregamos o SAI pior do que encontramos. Me apresente um. Então esse foi o primeiro projeto do Marco Aurélio. E se nós estamos hoje aqui discutindo essa reestruturação, se nós estamos hoje aqui debatendo com vocês essa reestruturação administrativa, é porque o SAI não foi privatizado, mas o SAI está na mão do poder público, e é isso que eu defendo. A água é um bem essencial que jamais deve ser entregue à iniciativa privada. Portanto, eu quero dizer para vocês que também aqui, eu gosto muito de registrar isso, que o PT também teve falhas, também teve erros. Qual governo que não tem? Qual pessoa que não tem? Eu não sou arrogante ao ponto de não reconhecer isso. E eu reconheço. Eu acho que tem coisa que nós precisaríamos ter debatido melhor, tem coisa na cidade que nós... tudo é aprendizado. Agora, não dá para a gente também diminuir todos esses dados que foram alcançados pelo SAI com base numa colocação sem nenhum respaldo técnico. Eu conversei com o Décio, conversei com o Evandro sobre esse projeto aqui, e me parece que vai modernizar, vai melhorar as atribuições dos servidores, e o meu voto aqui será favorável, mas dizer o seguinte, que não tenho medo de qualquer debate que seja, ainda que seja para debater os 16 anos que nós governamos essa cidade. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, novamente. Eu acho que os debates são fundamentais para avançar na política no dia a dia, mas o que eu penso em relação a todos os projetos que está se caminhando, e aí a gente tem esse compromisso, e aqui muitas vezes eu encontro várias pessoas que questionam em relação a partido. Eu acho que essa é uma realidade, que a gente tem que esquecer o passado e avançar daqui para frente. Eu acho que independente do partido que eu estou, aonde eu estou, as pessoas votaram na confiança de chegar aqui e prestar um bom trabalho. Eu acho que primeiramente a população, depois o partido. Então eu acho que para isso que eu fui eleito, eu acho que é muito importante. E dizer aqui, tem muitos que me questionam na rua e dizem o seguinte: você votou contra o projeto do prefeito, ele vai te excluir. Eu não quero acreditar e nem saber que ainda existe essa política. Que essa é uma política de melhorar a cidade. E nós temos que discutir aqui o que é bom para Jacareí. Eu acho que as críticas é importante, as críticas ela ajudam a crescer, construir, mas nós estamos vivendo num cenário político muito difícil. Difícil a política nacional, e aí dói muito. Eu que sou motorista de ônibus, que não tem tanto estudo, de chegar nessa casa e muitas vezes discutir que os melhores salários têm que ser para aqueles que estudam mais, porque tem mais capacidade, e nós estamos vendo os nossos trabalhadores, aquele que pega a enxada no dia a dia, aquele servente pedreiro, não ter valorização, e sabendo que hoje os maiores estudiosos desse país estão roubando o nosso país através da política, através da corrupção. Então isso não significa que ter melhor estudo, que vai ter o melhor comportamento de respeitar as pessoas. Eu acho que a moral, ela se dá aqui, na feição da pessoa, e a pessoa ela tem que ser o que é. Paulinho, tem que fazer a luta. Só corrigir uma parte aí. Sim. Nós não podemos esquecer que o maior ladrão desse país não tem estudo, né? Concordo. Eu não quero...
Eu não quero. Só questão de ordem. Acabamos de falar que não ia entrar a questão partidária, acabou entrando de novo partidária. Eu não Por gentileza, quero... Paulinho, continua. Eu não quero entrar nesse mérito da política nacional, discutir o que houve ou o que não houve, né? Porque se a gente entrar nesse debate, e aí eu sou sincero a dizer, eu acho que o único partido hoje que pode levantar a mão e dizer o seguinte, não tem corrupto na política, é o PSTU, o PCB, que são esquerdistas e que não tem ninguém. E os outros partidos, infelizmente, nós não podemos falar isso, porque se a gente for levantar aqui, pegar os históricos de Aécio Neves, Companhia Limitada e outras, de outros partidos, infelizmente, nós vamos colocar tudo dentro de um saco e jogar fora, porque nenhum defende a classe trabalhadora. Eu acho que quem defende a classe trabalhadora tem que ser nós, no dia a dia, ocupando o nosso espaço e mostrando para a sociedade que é importante fazer essa transformação. E quero que saiba aqui os trabalhadores do SAI, que nós estamos juntos. Nós vamos lutar incansavelmente para melhorar cada dia, para melhorar as condições de trabalho, para melhorar o salário desses trabalhadores, dos servidores públicos, aqueles que trabalham no dia a dia, de sol a sol. Eu tenho certeza que nós vamos avançar e muito ainda nessa categoria que faz um excelente trabalho na nossa cidade. Para isso fomos eleitos, conte conosco e tenha certeza que vamos estar juntos nessa batalha, que a gente vai sair vitorioso lá na frente. A unidade de todos é isso que importa. Por isso, eu já parabenizo a Câmara Municipal, em vista do que era no passado, doutor Rodrigo. Eu acho que está de parabéns a cidade, né? Essa unidade que a gente faz aqui de discutir melhoria para os trabalhadores. É claro que cada um tem os seus projetos, tem os seus propósitos, cada um tem os seus públicos, e o meu público sempre foi esse, de defender o interesse da classe, e eu tenho certeza que cada um de vocês aqui está defendendo o interesse da classe, dos trabalhadores, por isso que tenho certeza que vamos avançar e melhorar Jacareí e que dias melhores virão. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos que estão aqui na galeria. E deve dar os parabéns para os funcionários do SAI, que está aqui hoje, aqui na galeria, vendo como que é uma discussão dos vereadores. Eu estive em 2 reuniões com vocês lá ontem. Eu acho que o vereador, ele tem que ter uma postura de honrar, desde quando ele foi para os bairros e para as feiras, e para andar por todos os bairros da cidade de Jacareí para pedir voto. Não é chegar aqui, mudar a postura de que estava lá na hora de pedir o voto e enganar a população. Vocês, moradores da cidade de Jacareí, vocês têm que continuar, unido, cobrar vereador, prefeito, secretário, porque vocês pagam o salário deles. E esse salário deles não é pouco. Vocês não ganham o que o vereador ganha. Porque o vereador ele ganha mais de 10 mil reais. E hoje, esse vereador Valmir do Parque Beluga está dizendo para vocês aqui, eu sou livre aqui na Câmara Municipal. Porque eu não tenho cargo da prefeitura. E aí, eu digo para vocês, eu acho que vereador não tem que negociar cargo. Vereador tem que chegar aqui na Câmara Municipal e ficar com os 4 cargos dele só. E a hora de votar, não ter medo de votar a favor de prefeito. Esse que é o problema. A hora de pedir voto aí nas feiras, nas ruas, eles não falam isso para ninguém. Mas chega aqui a hora que foi eleito, aí vai negociar cargo numa secretaria, num posto médico, aí chega aqui, tem que comer aqui na mão do prefeito. Eu, vereador Valmir, eu não como na mão do prefeito e nem na mão da minha família.
Sou um homem limpo na cidade de Jacareí. Sai, pode contar comigo. População da cidade de Jacareí, pode contar com esse vereador. Não estou aqui para fazer demagogia e atacar ninguém. Mas a pior coisa do mundo é chegar aqui, negociar cargo com a prefeitura e depois comer na mão. Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa em nome da nossa presidente, a senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Bom, queria começar a fazer meu pronunciamento, Valmir, que compactuo com a sua ideia de que é errado se alguém está indicando cargo aqui e comendo na mão do prefeito. Mas eu acho que o senhor deveria fazer essa denúncia formalmente para a comissão de ética dessa casa, da qual eu sou presidente. Acho que o vereador... Nós temos até amanhã se precisar. Para o tempo. A torcida está forte para o vereador Dr. Rodrigo Salomão. Parabéns, doutor. Não tem problema, nós estamos aqui até amanhã se precisar. Bom, então complementando, mudando um pouquinho de assunto aqui, não tem problema. Continuamos aqui até amanhã. Isso é um exemplo da falta de educação e da falta de democracia, onde todos os lados deveriam ser ouvidos. Eu só queria pedir a gentileza, se não houver condições do vereador falar isso aqui, nós vamos suspender a sessão e vamos voltar daqui 1 hora. Não, Lucimar, nós não temos medo de cara feia nem de grito. A gente está aqui para... Respeitamos as posições, eu acho que isso faz parte da democracia. Ao mesmo tempo que eles estão se manifestando, deviam deixar a gente se manifestar para nós falamos as verdades aqui. Mas sem problema. Ô Décio, eu vou te colocar, eu gostaria que você me escutasse. Mais do que exigir que o prefeito cumpra aquilo que ele prometeu, para mim, acima do interesse do servidor público particular, está o interesse público. E é o interesse público da população de Jacareí que eu vou defender aqui nessa tribuna.
dizendo que ia melhorar o nosso número. Isso não é interesse público. É verdade. Olha o texto, ó. 20 trabalhadores saem fora do Nós não estamos começando a negociação agora. Se tivesse começando, a gente poderia até analisar o custo-benefício e ceder. Mas já foi negociado. Foi assinado. O sindicato que abre mão do que foi assinado é pelego. Décio, eu vou falar para você, nós já conversamos ali fora, eu entendo perfeitamente a posição de vocês, e a gente chegou numa conversa de um consenso. A população, às vezes ela pode estar sendo enganada, porque assim, mais de 230 trabalhadores estão sendo beneficiados com esse aumento. Um aumento, 16 anos, do partido aí que vocês estão defendendo, não negociou com a prefeitura. Sim, Juliana. Você precisa, antes de fazer seus comentários, você tem que se inteirar melhor. Pelo amor de Deus também. Tanto que muitos funcionários entenderam e nem mais estão aqui nessas galerias aqui. Mais de 230 funcionários estão sendo beneficiados com esse aumento e apenas são 15 cargos, apenas 7 ocupados, são 20 funcionários que não vão se beneficiar, porque em 2014 o ex-prefeito colocou esses cargos em vacância. Para a gente é simples, a gente tem que ter a responsabilidade com as contas do município. Essas pessoas se aposentando, quem vai pagar essa conta? O munícipe? Daí podemos, por isso sim, defendendo os interesses dos munícipes. Mas também acho que a gente tem que olhar o lado de quem não está recebendo. Se comprometemos aqui publicamente e tomaremos frente disso, se consigamos criar alguma forma de abono ou algo parecido, para que esses funcionários que estão ficando sem esse aumento não sejam tão prejudicados. Senhor doutor Rodrigo, só uma parte, por gentileza. A gente conviveu pouco tempo aqui, né, em que pese sermos aí de partidos diferentes, eu acho que Vossa Excelência coloca um assunto importante, que é a gente, a partir de agora, unir forças aqui no Legislativo para que a gente dê conta de resolver esses cargos restantes. Então é importante essa colocação sua para a gente prosseguir. Às vezes a gente discute partido aqui, Flavinho, mas a gente sempre, acho que nas questões mais polêmicas da Câmara, você sabe disso, sempre acima das bandeiras partidárias, teve um interesse aqui do que quantas coisas a gente já não votou junto aqui nessa casa. Bom, eu achei temerário, muitos trabalhadores também falaram com a gente ali fora, da gente arriscar jogar essa reforma para frente e prejudicar a grande maioria aí, que são quase 230 trabalhadores. Mas a gente acho que a gente tem que... Estamos falando do SAI. Hoje está tendo aumento, se contar os servidores da prefeitura, são mais de 900. No SAI, para que fique bem claro para a população, mais de 230 estão sendo contemplados, enquanto essa discussão toda é por causa de 20 funcionários que são importantes, mas os cargos estão em vacância, são 20 funcionários. 20. 235 recebendo aumento e são 20 no SAI que estão ficando fora. O impacto econômico, a gente não pode abrir essa brecha de discussão a hora que a gente for fazer essa reforma administrativa nos cargos ali técnicos e de ensino superior. Existem muitas pessoas aposentadas. E automaticamente, quando você dá o aumento para esses cargos que não existem mais, não vai ter quem alimente o sistema lá para frente. Não é que a gente acha que esses servidores não sejam importantes, nem mereçam. É uma questão de responsabilidade com as contas do município. Era muito fácil a gente vir, jogar para a galera aqui e daqui dar esse estouro na cidade daqui 20, 30 anos. As contas estão aí, para quem quiserem depois verificar, a gente pode estar apresentando essas contas desses primeiros cargos aí que estão sendo. Então, ou seja, acho que sim, acho que a gente pode agir aqui de forma democrática, procurar uma solução conjunta. A preocupação nossa não é com o aumento dos servidores que está na ativa, mas o impacto que isso vai gerar no IPMJ. Porque a gente não tem.
a gente pode corrigir essa distorção, talvez pensando numa forma de abono, alguma coisa assim, conforme discutimos. Então, esse é o voto do vereador. Vou a favor, meu voto é favorável aos 230, mais de 230 funcionários que estão recebendo, Valmir, mais de 20% de aumento aí. E a gente não pode arriscar o ganho desses trabalhadores em detrimento a 15 ou 20 pessoas, que são importantes, mas faremos essa discussão posteriormente. Meu voto, vereadora, presidente, é favorável ao projeto. E, como estava muito barulho, Valmir, as críticas que você fez aqui foram críticas graves. Eu, como presidente da Comissão de Ética, vou pedir para o senhor formalizar quais são os vereadores que têm cargo no governo e que vota a favor do prefeito, ter o rabo preso com o prefeito, porque tem cargo no governo. Parabéns pela sua atitude. Estamos, a Comissão de Ética está esperando o senhor formalizar a denúncia. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, boa tarde. Deixei, logicamente, para falar nesse projeto, tendo em vista que os 3 projetos que nós apreciamos aqui, juntamente com esse, eles são projetos afins, têm talvez objetivos muito parecidos. Portanto, eu deixei para falar nesse, por ser o último. E por que deixei para falar? Primeiro, eu tenho aqui que elencar alguns pontos positivos da atual administração, que reconheço que houve coragem da atual administração quando fez essa proposta de fazer essa reforma, vamos chamar assim, administrativa, passando a pautar principalmente a questão dos salários. Tem que ter coragem para fazer isso, e eu reconheço. Mas qual é o ponto negativo na história? Talvez faltou um pouco mais de compromisso e competência da assessoria da atual administração para que não apresentasse uma proposta que agora a gente percebe que ela não é concreta. E talvez aí esteja o descontentamento dos amigos que estão aqui representando o sindicato do SAI e também acredito que muitos funcionários da prefeitura. Por que eu digo isso? Hoje, trabalhar com a administração pública, para quem está de fora, e eu tenho falado isso constantemente, é muito legal quando você está do lado de fora para vocês falar que tem solução para tudo. Mas quando você chega e senta na cadeira, você percebe que as coisas são um pouco mais difíceis. Então, quero aqui dar os parabéns ao prefeito? Sim. Acho que ele fez uma coisa boa, está beneficiando um grupo grande de pessoas. Mas o erro dele é o que está causando, né? A assessoria dele é que está causando todo esse movimento e com muita razão. Porque eu me lembro muito bem quando o Décio colocou, imagina a frustração que é para aquele cidadão que está lá trabalhando na expectativa de chegar a sua vez e de repente chega uma notícia dizendo, olha, você não será contemplado. Eu acho que deve ser muito triste, porque a gente aqui não vai voltar ao passado, dizer que se houve acerto ou erro. É verdade que é uma distorção muito grande nos salários dos servidores, e isso está sendo corrigido, e a gente apoia isso. Inclusive, votamos a favor na primeira etapa, parabenizamos, e esperávamos que agora a gente pudesse estar fazendo uma nova etapa de forma plena. Não estamos fazendo, né? O primeiro projeto, que a gente inclusive pediu o adiamento, que era o projeto número 3, por ele ter passado, logicamente, perde o sentido de agora a gente chegar aqui e reprovar esse projeto. Até porque está tudo amarrado nesse aqui que foi votado primeiramente. Então, Décio, eu quero aqui deixar bem claro que vocês tiveram uma participação fundamental nas correções que ocorreram. Porque as distorções que tinham aqui, eu confesso para você, por mais que a gente tenha experiência, é muito difícil para nós aqui conseguirmos enxergar os detalhes que vocês enxergaram. Então, eu quero parabenizar vocês, porque essas distorções foram corrigidas através do conhecimento de vocês. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que a gente é vereador, mas não tem o domínio de tudo. Então, a presença do sindicato, por isso que eu disse que no caso dos servidores da prefeitura, eu votaria tranquilamente porque houve o aval. Se alguém me apontasse alguma distorção, a gente iria discutir. Como vocês apontaram, nós apresentamos
os líderes do governo, a pessoa da Lucimar aqui, foram até o prefeito, conseguimos fazer 2 correções, que seriam os atendentes, né, os agentes de atendimento, e também, na primeira situação, que foi criado o oficial administrativo. Então, esse pessoal já foi corrigida essa distorção. Então, alguma coisa foi feita, eu quero parabenizar aqui ao grupo que fez esse trabalho. Então, aqui não é só crítica, né? Mas a crítica, ela fica no campo do quê? Da falta, às vezes, da pressa de querer atender um certo anseio e esquecer da qualidade do trabalho. E, na minha opinião, perdemos talvez uma chance de ter, inclusive, melhorado algumas questões nessa mini-reforma, que eu disse, olha, talvez a pressa, né, é inimiga da perfeição. Eu acho que perfeito é muito difícil, mas poderíamos ter tido um avanço melhor. Não na questão salarial, que eu acho que está dando-se um salto razoável, porque também a gente não pode comprometer todo o orçamento da cidade. Mas poderia ter melhorado algumas questões, e eu acho que nós perdemos essa oportunidade. Mas é claro que, diante daquilo que está sendo nos apresentado, eu quero dizer que meu voto será favorável, tendo em vista que, até conversando com alguns amigos ali, a gente sabe que, se não é o ideal, é o que é possível. E aí a gente vai, e me parece que há um compromisso aqui dos vereadores da base do governo, de se buscar uma saída, uma solução, para tentar compensar as perdas que algumas funções não terão. Então, a gente sai, eu, apesar de não ser do governo, também quero, né, estar aqui dando apoio e dizer que, se nós acharmos uma saída, isso será muito bem-vindo. Bom, para encerrar, eu não posso, logicamente, de fazer uma piada aqui, né, Rodrigo? Essa brincadeira que a gente faz aqui de disputa política, eu acho que, às vezes, não é muito salutar. Então, eu fico sentido quando falam de algumas coisas, porque acho que a gente erra sim, mas os nossos acertos, eles são encobertos pelos erros, é normal. O ser humano tende a enxergar mais aquilo que está errado do que aquilo que é feito de bom, que é feito de correto, né? Então, assim, as críticas, elas devem ser feitas, sim, algumas pessoas do partido, como no seu partido, PSDB, até o próprio pessoal citou ali, a gente sabe que também está envolvido nesses escândalos e tudo mais. A diferença é que o peso da justiça, muitas vezes, ele não é igual. E isso parece que transforma alguém mais ou menos, né? E é como nesse projeto. Quem pode menos, pode mais. Eu acho que o que foi demonstrado aqui, e naquela desculpa de não poder melhorar as referências, a gente percebeu que podia sim, e foi melhorado, né? No caso das telefonistas aqui, que iam ficar na referência 3, passaram a ser referência 6, e no caso também aqui dos oficiais administrativos, passaram. Então, é possível sim, dentro de uma cautela, de uma regra, né? E, com relação aos partidos, eu acho que a gente tem um compromisso muito maior com a nossa cidade, que é mostrar que essas diferenças, elas não trazem nenhum benefício, muito pelo contrário. Então, eu espero que daqui para frente a gente realmente amadureça. Eu vejo que são muitos jovens vereadores aqui, não que eu seja muito velho, eu já tive um mandato, e aprendi a conviver com a oposição. E é isso que a gente está demonstrando aqui. Então, acho que, se a gente partir para um objetivo melhor, mais claro, que é fazer com que essa cidade se transforme numa cidade cada dia melhor, eu tenho certeza que a população saberá dar o devido valor a cada um de nós no futuro, tá certo? Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres vereadores e vereadoras. Boa tarde já, né? O público presente aqui na galeria, né? Pastor Toninho aí, com a equipe, tá? Eu quero aqui começar a minha fala dizendo o quê? Que a autarquia SAI é uma autarquia milionária. Os cofres do SAI estão bombando, tá? Por quê? Porque a conta que o munícipe paga de água não é brincadeira. É muito dinheiro. Então, fica a interrogação. Por que é que a autarquia SAI não pode promover isso para os seus trabalhadores? É triste, gente. Agora, o mais triste, sabe o que é? O mais triste, vereador Paulinho,
do esporte, é que eu já disse aqui nessa tribuna, que o prefeito Isaías Santana não cumpre acordos. Ele não cumpre acordos. Tá? Eu digo isso por quê? Porque eu apoiei ele para prefeito da cidade. Acreditei no projeto, tá? Apoiei ele foi eleito e depois ele não cumpriu os acordos políticos com o partido de qual eu estou presidente na cidade, que é o PSC, Partido Social Cristão. É a mesma coisa que eles fizeram com você, que ele fez com vocês. Porque acordos políticos, Décio, certo? Não leva papel, não tem assinatura. São grupos que se unem em prol de melhorar a cidade. São grupos que se unem com o mesmo objetivo: governar a cidade com seriedade, ajudar a população. Agora perceba o seguinte, eu imaginava que ele não cumpria acordos só dos que não estivessem em papel, mas não cumprir acordo do que está no papel. Então, no mínimo, é interessante, vereador Flávio. É interessante, porque um executivo, autoridade maior da cidade, assinar um documento e depois não arcar com aquilo que ele assinou. Então, pera lá. Eu não estou entendendo mais nada, gente. Certo? Indo para um campo de não cumprir acordos, nós podemos ver o quê? Os acordos que não foram cumpridos também. Eu vou sair fora um pouquinho do tema, tá? Porque essa é uma casa política. A gente tem que discutir política, sim. Esta é uma casa política. É no campo das ideias, no campo da política que a gente resolve a melhor qualidade de vida dos munícipes, dos trabalhadores da prefeitura. Nós estamos tratando aqui de aproximadamente 250 funcionários, é isso? Não. O tema aqui, 250. Mais funcionários da prefeitura são 5.000. Então, olha o quanto que nós temos que avançar. Então, por que promover benefício para uns e para outros não? Aí perceba o seguinte, na questão de não cumprir acordos. Registrou em cartório que ia ter o BS 24 horas funcionando. Não cumpriu. Tá, no plano de governo. Então, decepção, eu também fico decepcionado nesses quesitos aqui. Tá? Outro item, foi contra os gastos exorbitantes da publicidade, da propaganda na televisão, propaganda na rádio. Está aqui. Está fazendo igualzinho, gastando mais de 2 milhões de reais em propaganda. E não tem dinheiro para pagar vocês. Não tem dinheiro para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Faltando veda-rosca no SAI para fazer serviço, como ele está falando, com um caixa milionário que o SAI tem lá. Isso é fala deles, não é minha fala. Fala do trabalhador do dia a dia lá. Tá? Foi contra as multas de trânsito. E agora, enquanto prefeito, aumentou em 72% as multas de trânsito. Então perceba o seguinte, que a questão de não cumprir acordos, tá? Foi contra o antigo governo, que eu também fui contra e fui oposição aqui nessa casa. Dizia que o antigo governo cuidava só do centro da cidade, na capina e na limpeza. Mas esse não está cuidando nem do centro. O mato está com mais de 1 metro de altura no centro da cidade. Isso estou falando de centro, imagina os bairros afastados, tá? Foi contra os gastos de aluguéis de imóveis. E hoje está alugando um imóvel aí milionário. Foi contra os aluguéis de automóveis para a prefeitura. Hoje está lá alugando automóveis a preço de ouro. Então, perceba o seguinte, gente, por favor, eu estou falando algo de errado, eu estou falando algo que não existe. Por favor. Não gostar de mim não tem problema, mas deixar de falar a verdade eu não vou deixar, vou falar aqui, ué. Porque o pessoal me cobra lá fora, gente.
O pessoal me cobra. É difícil, gente, sabe? É difícil. É muito difícil. Tá? Então, perceba o seguinte. Outra coisa que eu quero colocar aqui é o quê? Foi apresentado que ia dar, Aderbal, um impacto financeiro muito elevado, certo? Nos cofres da prefeitura, por conta de também incluir esses outros trabalhadores dentro desse benefício. Mas a pergunta é, cadê a planilha dos impactos orçamentários? Cadê? Por isso que nós pedimos aqui para fazer o adiamento, vereador Paulinho, dos condutores. Que inclusive quero parabenizar Vossa Excelência por ter pedido o adiamento, que eu fui favorável ao adiamento. Certo? E eu dizia lá atrás que no governo PT passavam com um rolo compressor aqui em cima de nós. Estão fazendo a mesma coisa, gente. Estão fazendo a mesma coisa, estão passando com um rolo compressor. Não estão querendo, só para concluir, senhora presidente, não estão querendo ouvir a população. Então fica aqui a minha contribuição, tá? Vou votar favorável, por quê? Porque eu vejo que no presente momento, tá? Aí também faço voz com a fala do vereador Rodrigo Salomão, que a gente tem que discutir agora, então, esse outro cômodo dessa casa, para que a gente possa favorecer esses que não foram favorecidos. Então fica aqui a minha contribuição. O projeto continua em discussão. Eu só queria tecer aqui tecer uma fala aqui. Eu estive ontem na Assembleia com o Décio levando as modificações que foram feitas por conta da provocação dos diretores do sindicato, na pessoa do Décio, do Evandro e da senhora, que eu esqueci o nome da senhora. Dona Luzia. Então, a gente levou, foi feita algumas modificações. E está faltando resolver a questão dos cargos lá de vacância. E foi levado para o Décio, para os servidores, que nós, vereadores, iremos fazer uma frente junto, um diálogo junto com o sindicato, junto com a prefeitura, para a gente poder ver essa questão dos servidores, porque o poder público, todo servidor é importante. Todo servidor é importante. Então nós, mas não depende de nós, a propositura do prefeito dar aumento e mexer no orçamento público. Então, nós, enquanto vereadores, enquanto servidores, nós vamos provocar esse diálogo para que os servidores se sintam valorizados. E nós sabemos que uma das valorizações para o servidor, além de ter o local, a logística para desenvolver o trabalho, não faltar equipamento de trabalho, também é o salário, porque é cidadão e também vive no mundo capitalista como todo mundo. Então, nós estamos aqui, retomo a palavra. A gente não pode deixar de valorizar todos os funcionários, mas esse projeto, essa reforma, tanto na junção das funções, quanto mexendo na referência, ela vai estar, nesse primeiro momento, mexendo em 25% da classe dos funcionários públicos. Ainda temos que chegar nos técnicos, nos professores, nos médicos e um monte de outros. Mas nós não podemos deixar de valorizar também esses que estão aí, que, por necessidade da estrutura e da modernização, não haverá mais concurso público. Mas eles estão servindo a prefeitura, muitos há 20 anos, quase aposentando. Então, nós temos que reconhecer o trabalho de todos os servidores. Então, nós vamos fazer essa discussão junto ao executivo, junto ao sindicato, porque, como nós falamos aqui, nós estamos abertos para a discussão, o diálogo. Então, mas chegou nesse consenso que o projeto está valorizando bastante funcionários. Então, a gente precisa avançar, é um avanço, todo mundo reconhece isso. Agora, o próximo passo nosso é trabalhar com esses cargos em vacância que merecem total respeito, como todos os funcionários. E isso nós vamos fazer, essa discussão, foi o comprometimento junto à Assembleia, nós vamos continuar aqui brigando nessa discussão. E é muito importante ouvir quem tem experiência. No caso do SAI, o Décio está lá há quase 30 anos, vocês estão na luta. E, assim, como servidora, nós temos que sempre colocar, ouvir quem está
quem está sentindo. Né? Então, a gente tem que valorizar, sim, cada mão de obra do servidor público, e nós vamos fazer isso. Agora, tem coisas que dependem da gente, tem coisas que não dependem da gente, mas eu acho que nós temos que achar proposta e discutir junto ao Executivo, trazer para discussão nessa casa. Nós já provamos que nós estamos de portas abertas para todos os sindicatos, já ouvimos, sentamos por 2 vezes, e aqui eu parabenizo mais uma vez o Sindicai por estar bravamente brigando pelos direitos dos servidores. Então, é que a gente está entendendo que nós precisamos, não podemos deixar a maioria, mas temos que valorizar todos. Aqui não é questão de uma função mais importante do que a outra. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer isso. Gente, não tem mais padeiro na prefeitura, então não tem por que ter a função de padeiro, de cozinheiro. Então, é isso que a prefeitura fez, essa reforma administrativa. Nós também temos que ser conivente isso. Mas aqui fica o nosso compromisso de esgotar as discussões junto ao sindicato, junto ao Executivo, para ver os casos de vacantes, que não é só no SAI, é na prefeitura também. E o projeto continua em discussão. Então, não havendo mais manifestação, vamos para a votação na forma nominal. A ler a mensagem modificativa. Pois sim. Não, só a introdução, que não foi votação do projeto. Só o modificativo do projeto. Após análise, observou-se a necessidade de alteração do projeto de lei número 2. Isso porque no projeto de lei número 3 altera as referências dos cargos dos servidores na administração direta e indireta do município de Jacareí, criado pela Lei 2.915, de 13 de março de 91. Ficou estabelecido que o cargo de telefonista, com carga horária de 30 horas, passaria a ter referência 6. Tendo em vista que no SAI o cargo de telefonista foi incorporado ao cargo de agente de atendimento, faz-se necessário que este passe a ter regime de 30 horas com referência 6. Colocando em votação a alteração modificativa do projeto número 02 do Executivo. Os que forem contrários, que se manifestem levantando o braço. Modificação aprovada. Então, vamos agora à votação do projeto na forma nominal. Como vota a vereadora Abner de Madureira? Favorável. Como vota a vereadora Derbal Sodré? Favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista? Favorável. Como vota a vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota a vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Favorável. Como vota vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota vereador Valmir do Parque Meia Lua? Favorável. Projeto de lei do Executivo número 02, de 9 de janeiro de 2018, altera a estrutura administrativa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, o SAI, cria, transforma e incorpora cargo de provimento efetivo e dá outras providências. Autor do projeto, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto e as suas modificações foram aprovados com 12 votos favoráveis. Próximo projeto.